nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar por essa palavra maravilhosa da parte do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós adoramos o teu nome nessa noite. Esse período de louvor maravilhoso que nós tivemos, nós queremos te agradecer, meu Pai. Obrigado pela oportunidade que temos de adorar o teu nome. Em muitos países, a igreja não pode se reunir para te adorar. A igreja não pode estar junto para cultuar o Senhor. E nós temos esse privilégio de nos reunir para adorar o Senhor, para ouvir a tua palavra, para sermos alimentados. Por isso nós te adoramos nessa noite, em nome de Jesus. E que essa palavra, como a boa semente, ela possa encontrar em nós terra boa, terra frutífera, terra fértil, terra que vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, amém, amém. Meus queridos, nós queremos pensar nessa noite sobre este tema. Meu pai é o agricultor. Meu pai é o agricultor, amém? Jesus, como o mestre, como alguém que era um líder por excelência, ele sempre usava as comparações, não é? Sempre usava metáforas, sempre usava coisas do cotidiano para explicar, para ensinar verdades espirituais, verdades eternas. Ele usava o plantio, usava o pássaro, o barco, o mar. Ele usava aquelas coisas que os discípulos conheciam, que as pessoas que ele estava pregando conheciam, para que ele pudesse falar de verdades espirituais e eternas para essas pessoas. E quando a gente chega aqui em João, capítulo 15, é exatamente isso que ele faz. Ele usa a metáfora da figueira, ele usa essa comparação da figueira, para mostrar para nós, para mostrar para seus discípulos, que assim como o ramo está ligado à figueira, nós também estamos ligados a ele, amém? Ele usa, em outras partes, a linguagem ou a metáfora do pastor e das ovelhas para fazer alusão a essa ligação. E, em outro momento, ele fala da igreja como o corpo, e ele sendo o cabeça. E o corpo está sempre ligado à cabeça. Não pode haver uma cabeça separada do corpo. Então ele vem falando a respeito dessa unidade. Ele diz que a igreja é a noiva de Cristo, não é? E ele é o noivo. Então há uma aliança, há uma ligação muito grande. Ele compara também a igreja como edifício. Nós como o alicerce, não é? O alicerce e o edifício, que não pode haver separação. Imagina essa construção aqui, separada do seu alicerce, separado dessa parte que está escondida, não é? Que a gente chama de fundamento, o alicerce. Não pode haver separação. E a mesma coisa, Jesus está falando aqui a respeito da figueira, e a respeito de nós, como seus discípulos. E, queridos, uma coisa certa, sem fonte não teremos vida. Sem vida, nós não podemos gerar. E ele é essa fonte que nós estamos ligados. Quem está ligado aí na videira? Quem está enxertado realmente com toda a sua vida nessa videira verdadeira? Aleluia! Então, amados, quais as comparações que Jesus ele faz aqui, que nós podemos aprender hoje? Nós podemos aprender com
a videira, não é? Com a videira, com a própria videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, se ele está falando de uma videira verdadeira, é porque existe uma videira falsa, não é? A videira brava, a videira que dá frutos amargos, frutos que não trazem vida, mas que trazem morte, frutos que adoecem. E ele está falando, Jesus está falando a respeito dele, como a videira verdadeira, fazendo uma alusão a Israel. Em todo o Antigo Testamento, a palavra vai trazer Israel como a videira, e Deus como o seu agricultor. Só que Israel, ele começa a se afastar do propósito de Deus. Ele começa a deixar o seu Deus. Consequentemente, ele não gera frutos que agradem ao Senhor. Ele se torna a oliveira brava, a videira brava. Israel se torna alguém desprovido da presença de Deus, porque ele abandona Deus. E agora Jesus está dizendo: olha, meus queridos discípulos, eu aqui, olha, sou a videira verdadeira. Eu agora estou me apresentando como a videira que vai produzir galhos, ramos, que são vocês, e que vão produzir bons frutos. Amém, queridos? Então, tanto em Isaías capítulo 5, Ezequiel capítulo 2, Jeremias capítulo 2, Ezequiel capítulo 15, todas essas passagens, elas vão fazer exatamente alusão a Israel como aquela oliveira que não cumpriu o seu propósito, que viveu a sua vontade e não a vontade de Deus. E todas as vezes que nós saímos do centro da vontade de Deus para viver a nossa vontade, a gente não cumpre o nosso propósito. Porque assim como Jesus, o nosso propósito aqui na terra é fazer a vontade do Pai, é cumprir a vontade do Pai, é sermos adoradores genuínos, é frutificarmos segundo a sua vontade. Por isso Israel não frutificou para a glória de Deus, porque se afastou de Deus. Esse Jesus que agora se declara desse jeito, ele já havia se declarado de várias outras formas. Ele já tinha dito: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ele diz: eu sou a videira verdadeira. Ele é. Tudo está centrado nele, no Emanuel, no Deus conosco, no bom pastor, no Filho de Deus, no nosso Salvador, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo está centrado nele, e por isso ele é a videira verdadeira. Queridos, isso significa que nós não temos outra opção. As supostas opções que podem ter fora dessa videira causa morte, causa dano, causa destruição, tristeza, amargura, perdição e inferno. Todas as outras videiras são falsas. Todas as outras fontes supostamente de vida não são fontes de vida. A fonte de vida se chama Jesus de Nazaré. Amém? Jesus de Nazaré. Eu e você já experimentamos dos outros frutos. Já experimentamos do fruto das outras videiras. Das videiras falsas, das bravas. No momento até que aquele fruto pareceu doce, gostoso, mas ele trouxe profunda destruição. Ele causou separação, ele causou briga, ele causou medo, temor, fuga. Ele causou tudo que não presta em nossa vida. Mas agora,
Nós podemos chegar nesse lugar, levantar as mãos e adorar, porque nós encontramos a videira verdadeira. A videira verdadeira nos encontrou, e agora nós temos vida e vida em abundância. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus. As outras videiras são bravas, os outros frutos são amargos e mortais. Fuja deles. Fuja das outras videiras. Fuja das outras fontes. Fuja de outros locais onde te oferecem muito, mas na verdade está sugando a sua alma. Fuja e venha para a videira verdadeira. Fique ligado na videira verdadeira. Então a primeira lição que Jesus nos leva a aprender é sobre a videira, que Ele é a videira verdadeira. E agora Ele nos leva a aprender com os ramos. Diga ramos. Os ramos. Vamos ler juntos o versículo 2, que diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Sabe uma coisa que nós olhamos assim de cara nesse texto? É que sempre a independência vai gerar morte. Imagine o galho, imagina o ramo. Qual é o fruto, a fruta que a gente mais vê por aqui? Mangueira, né? Imagina uma mangueira, o galho da mangueira, cheio de manga, madurinha, deliciosa, mas ela não está no tronco da mangueira. Aí você vê ele solto por ali, frutificando. Isso acontece? Não. Todas as vezes que o ramo se afasta do tronco, o que acontece com ele? Ele morre, ele seca, ele não presta para mais nada. Queridos, a palavra está dizendo que nós somos os ramos, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele faz o quê? Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. A nossa vida, enquanto ramos, subsistirá apenas se estivermos ligados na videira verdadeira. Dela provém o alimento verdadeiro. Todas as vezes que a gente se afasta de Cristo, que é a videira verdadeira, como ramo dessa videira, nós vamos morrer. Todas as vezes. Amigos, muitos de nós já experimentamos isso. Eu já experimentei isso. Sair da videira, me desligar. Mas sabe o que acontece? Nos primeiros dias, até parece que a gente está vivo, né? Nos primeiros dias, eu estou bem. Não vai na igreja, não, eu estou muito bem. Eu estou vivendo aqui, eu estou bem, eu estou no shopping, eu estou na praia, eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida, eu estou vivendo liberdade. Mentira! Não existe liberdade fora de Cristo. Amém? Não existe. A única liberdade que o homem pode encontrar é em Cristo. E todas as vezes que a gente se afasta, a gente até se torna o cara, ou a mulher, o cara ou a cara, né? Das redes sociais, mostrando uma aparência de mentira. Para dizer para todo mundo que nós estamos muito bem. A gente se torna fotogênito, a gente se torna o cara das praias, a gente se torna até filósofo. Rapaz, eu nunca vi pessoa mais filósofa do que desviado. Ele encontra tanto autor que satisfaz a sua vontade. E aí ele posta, para dizer que está bem. Está bem nada, meus irmãos. Ninguém está bem longe de Cristo. Ninguém fica bem longe do corpo de Cristo. Ninguém que venha me dizer que um galho que está separado do tronco tem vida. Nos primeiros momentos ainda está verde. Mas aguarda um pouquinho. Ele vai murchar. Fora do tronco nós vamos murchar.
depois nós vamos secar, depois nós vamos queimar. É triste isso. Nós somos os ramos, e a independência tem matado milhares e milhares de pessoas, porque acham que podem viver sem Cristo, acham que podem viver longe da videira verdadeira. Isso é uma grande mentira de Satanás, é uma grande mentira que o mundo prega, e muitos ainda acreditam, queridos. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. Não pode haver vida longe da fonte da vida. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a vida. Não pode ter vida fora da fonte de vida. Isso é uma grande mentira, está na cara. Então não saia da fonte. Não se desligue desse tronco, porque é morte. Como seu pastor hoje, eu estou sendo profeta na sua vida, meu discípulo, minha discípula, minha ovelha, eu estou sendo profeta para dizer: não saia, porque senão você vai morrer. Não saia. Passe o que passar. Tem choro? Tem. Mas alegria vem ao amanhecer. Tem dificuldade? Tem. Ele diz: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não saia. Longe da videira é morte. É morte. Não podemos escolher a morte se estamos apegados à vida, que é Jesus. Por favor, guarde sua alma. Por favor, se você não puder salvar ninguém, mas salve pelo menos a sua alma. E é claro que quem é salvo vai querer levar a salvação para outros. Mas se de todos você não puder ganhar ninguém, ganhe pelo menos você. Não se perca. Não se embriague com aquilo que o mundo te oferece. Ô jovem, ô adolescente, isso é só uma farsa. As cores do mundo parecem que são coloridas, mas quem está lá sabe que é preto e branco. Quem vive o colorido somos nós. Quem vive uma vida viva somos nós. Amém? Glória a Deus. Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus também, ele nos leva a aprender com o agricultor. O versículo 1 ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Neste sentido, quem era o agricultor? O agricultor é o dono da vinha. O agricultor é aquele que cuida da vinha. É aquele que se preocupa com o bem-estar da vinha. Porque ele sabe que se ele cuidar da vinha, essa vinha vai produzir fruto. Amém? Então, nesse sentido, quem é que cuida? Olha o que diz aqui, como é que ele cuida. Todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele faz o quê? Ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vamos entender um pouquinho, duas palavrinhas aqui. A primeira palavra é cortar. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Bom, essa palavrinha aqui no grego, que é chamada de airo, ela tem possíveis duas traduções. E a primeira tradução de cortar aqui, não é exatamente tirar do local. Mas essa palavrinha, airo, significa tomar, preste bem atenção, tomar ou levantar. Encontramos essa tradução
que é como o agricultor, ele pega o galho que está arriado dessa planta e ele não vai cortar, mas ele vai erguer. Nessa plantação, acontecia o seguinte, que a figueira, a videira, ela começava a crescer, e como ela estava muito viçosa, alguns ramos, eles começavam a crescer para baixo. Eles começavam a pesar e crescer para baixo. O que acontecia? Esses ramos, eles começavam a ficar cheios de poeira nas suas folhas. Quando chovia, esses ramos ficavam pesados e ficavam sujos de lama. E aí eles davam mofo. E não produziam. Não frutificavam. Mas sabe o que faz o bom agricultor? Ele caminhava pela vinha, olhava essa situação, pegava o ramo, erguia esse ramo e amarrava junto com os outros ramos. Está entendendo? Está dando para entender? Ele juntava cada um desses ramos que estavam arriados. Ele levantava e passava aqui uma amarra. Ele amarrava junto com os outros ramos. E esse ramo que estava jogado, agora ele está em pé. E para onde ele vai crescer agora? Ele vai crescer na direção que ele está amarrado. Era exatamente isso que o agricultor fazia. E é exatamente essa palavra, cortar aqui, que significa levantar. Olha que lição para nós. Quando eu e você caímos, estamos cabisbaixo, não estamos produzindo, não estamos crescendo na direção certa, você acha que o bom agricultor, ele vai nos cortar e nos jogar fora? Não. O agricultor da nossa vida, ele vem ao nosso encontro para nos levantar. Por isso, querido amigo e querida amiga, nessa noite compreenda uma coisa. Se você está caído, o Senhor, que é o agricultor, ele vem te levantar. Ele não tem o prazer de te cortar e te lançar fora. Pastor, mas não tem essa palavra? Tem. O versículo 6, ele vai dizer que o ramo será cortado e jogado no fogo. Essa aí é uma outra palavra. Agora, essa aqui é de levantar, é de sustentar, é de amarrar com os outros. É o Senhor trazendo os seus filhos que estão caídos, amarra junto com os outros. Mistura junto com a igreja. E a igreja vai crescendo e ele crescendo junto também. Esse é o trabalho do agricultor. Aleluia! Se você já caiu e está em pé hoje, creia que foi o agricultor que fez isso com você. E se você está caído, ele não vai te jogar fora, ele não te rejeita, ele te trata como bom agricultor, ele te une aos outros irmãos, e assim você vai gerar fruto, e fruto em abundância. Aleluia. Cortar significa levantar. E a segunda palavrinha aí é podar. Agora ele poda o que dá fruto ou o que não dá fruto? É o que dá fruto. E o que frutifica, o que dá fruto, ele poda. Para quê? Para matar? Para dar mais fruto ainda. Olha que interessante. Para que ele produza mais uvas, o Senhor poda os ramos, removendo os rebentos inúteis e tudo que poderia desviar a força vital da produção. Agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui rapidinho. Quem gosta aqui de ser podado? Cara, ser podado não é legal. Ser podado dói. Imagina aquela planta sendo cuidada, mas no facão, na tesoura,
Não, esse ramo aqui, ele está te prejudicando, ele está sugando a tua força. Eu preciso tirar ele. Isso é poda. Só que quando o agricultor ele poda essa planta, ela se fortalece. As forças dela, elas se multiplicam e geram vida para essa planta, e agora ela vai frutificar ainda mais. Se ela já estava produzindo, agora mesmo é que ela vai produzir. O Senhor não poda quem não frutifica. O Senhor poda quem está dando fruto. Porque talvez você diz assim: estou fazendo tudo certo, estou ganhando vidas, estou discipulando, estou liderando, eu estou na presença do Senhor, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, mas Deus está me podando. Dê graças a Ele, porque Ele só poda o galho, o ramo que frutifica, para que ele morra, não, para que ele produza mais fruto ainda. Não é bom, dói, mas é melhor, porque vai nos fazer ainda mais frutíferos. Até os galhos frutíferos necessitam ser podados, porque na melhor das hipóteses, temos ideias, paixões, humores que precisam ser retirados. Coisa que Cristo prometeu fazer por meio da sua palavra e do seu Espírito. Depois da disciplina, para mover o pecado, e depois da poda, para mudar as prioridades, nós estamos prontos para florescer. Isso é uma verdade. Existem duas coisas: a disciplina e a poda. A poda é dolorosa, mas necessária, porque muitas coisas sugam nossa força e nos impedem de dedicar-nos à produtividade. Agora, na disciplina, Deus, Ele trata em nós o quê? O pecado. Agora, na poda, Ele trata o nosso eu. Porque embora a gente esteja frutificando, tem coisas em nós que ainda precisam ser santificadas. Embora a gente esteja bem diante de Deus, Deus Ele quer nos santificar todos os dias. A poda só vai terminar na glorificação, porque ela faz parte do processo de santificação. Você pode ver, você está produzindo, você está frutificando, mas será que acontece coisas que Deus quer tirar da sua vida? Tem coisas ainda que ainda te perturbam? Tem aquela ira que você gostaria que não tivesse? Não é? Tem aquela chateação excessiva? Tem ainda coisas no seu coração que você diz assim: Senhor, eu detesto isso em mim. Senhor, eu não queria ser assim, meu Pai. E você é fiel. Você é crente de verdade, você é convertido. Você é ramo frutífero. Mas existem coisas que o Senhor deseja tirar. E Ele vai tirar a partir das podas. Não é bom no sentido de ser prazeroso, mas é o certo. E Deus, como agricultor, Ele faz para o nosso bem. Amém, amados? Então, se você está sendo podado, não reclame, não murmure, glorifique e tenha da parte do agricultor uma grande expectativa de crescimento e frutificação e muito mais vitória na sua vida. Se você está sendo podado, é um bom sinal. Se Deus está te podando, é um sinal maravilhoso. É um sinal que Ele está se agradando de você. É um sinal que Ele olha para você e diz: não, você pode oferecer mais. Não, pai, eu posso. Você pode mais, meu filho. Você tem mais talento, você tem mais dons, você pode alcançar níveis maiores em mim. Por isso que eu vou te podar, eu vou te preparar, eu vou te lapidar, para que você floresça ainda mais. Amém, queridos? Amém. Existe basicamente numa oficina 3 tipos de ferro. Existe o ferro velho, o ferro bruto, que é chegado e jogado ali. Existe o ferro que está na bigorna,
o ferreiro batendo, botando no fogo, ele amolecendo, e o ferreiro largando o malho nele, para poder fazer uma ferramenta. E existe o terceiro tipo, que é a ferramenta já preparada, cortante, boa. A ferramenta que um guerreiro pode usar, que o agricultor pode usar. Sabe, queridos, só que às vezes a gente diz assim: Senhor, como eu quero ser usado por Ti, Senhor. Quem já fez essa oração? Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu faço essa oração quase todos os dias. E o verdadeiro cristão, ele ora a si mesmo: Senhor, me usa, Pai, me usa, me usa. É verdade ou não é? É ou não é? É assim. Todo cristão genuíno deseja ser usado por Deus. Mas veja, se você é um ferro bruto, você vai ter que passar pela bigorna. Você vai ter que passar pelo fogo e pela marreta. Para você ser uma espada cortante. Para você ser um instrumento cortante, um instrumento afiado nas mãos do Senhor. Então, durante esse processo, não reclama. Estiver no fogo, não reclama. Amém? Quem quer estar na fornalha de Deus? Ninguém quer, só quer ser usado. Senhor, não dá para pular esse processo assim. Nada do fogo, Senhor. Faz logo um instrumento cortante. Mas sabe, Deus nos ensina nos podando. Sabe aquela grande dificuldade que você enfrenta? É Deus te lapidando. Essa é a bigorna de Deus, essa é a marreta de Deus, para te afiar, para te fazer melhor do que você era. Sabe aquele marido abençoado que você tem? Ele é usado por Deus. A esposa maravilhosa é usado por Deus. Ah, Senhor, tira da minha vida, eu não aguento mais. Você não vai ser o instrumento que você deseja. Senhor, o meu chefe, eu não aguento mais o meu chefe. Aguenta, porque ele está sendo marreta de Deus na tua vida. Você estiver passando uma situação difícil, veja isso como fogo para Deus, não te queimar e te jogar fora, mas para Ele te preparar para ser um instrumento vivo, um instrumento cortante nas suas mãos. Aleluia. Amém? Porque na disciplina Ele arranca de nós o pecado, mas na poda Ele arranca o nosso eu. Porque esse é o maior inimigo da obra de Deus. Não é o diabo, não é o inferno, é o nosso eu. Sabe o seu eu? É o seu pior inimigo. E é através da poda que o Senhor vai tirando, vai lapidando você. Aleluia. Amém, amados? Por último, vem os frutos. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Como nós podemos dar fruto, queridos? Permanecendo em Cristo, que é a videira verdadeira. Qual é o grande propósito da videira? O grande propósito da videira não é ser lenha. A gente não vê na Bíblia, olha, alguém plantou uma videira para poder fazer lenha. Não. Não foi para fazer sombra. Não é para ser madeira de lei, para construir. Ela tem um propósito, que é produzir frutos. Nós temos um propósito, que é produzir frutos. Nós estamos nessa videira verdadeira. E nós precisamos gerar frutos. E se nós estivermos colados nele, ligados nele, é impossível, queridos, nós não produzirmos frutos. Impossível. Primeiro fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fruto de justiça, mas também fruto de evangelização. Pessoas levar o evangelho da graça, levar o evangelho de salvação para as pessoas. Amém?
Não podemos viver iludidos. Fruto não tem nada a ver com o que fazemos, e sim com o que geramos. Olha esta frase. O segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus, mas estar com Jesus. O desafio da permanência é passar dos deveres para um relacionamento vivo com Deus. Não se trata de fazer, se trata de ser. Não se trata de fazer tantas coisas, se trata de estar ligado à videira verdadeira. Se estivermos ligados a Ele, nós vamos produzir muitos frutos. É impossível alguém estar ligado a Ele e não produzir o que vem dEle. Ele dá vida, Ele gera vida em nós. E essa vida nos leva a produzir frutos, a gerar frutos. Porque quem tem vida, gera vida. Amém? Que Deus em Cristo possa aplicar essa palavra no meu coração e no seu coração. Igreja multiplicadora, igreja discipuladora, igreja fiel, igreja que foi plantada nesse lugar para vencer, para avançar, para frutificar. Amém? Para multiplicar. Sábado nós temos uma célula multiplicando. Em nome de Jesus, a tua multiplicará em breve. E assim nós vamos multiplicando, crescendo, ganhando frutos, gerando vidas. E assim Deus vai sendo glorificado. Amém? Deus te abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus. Levante-se, vamos orar.